Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nossa mensagem aborda sobre as dificuldades e provações na terra e a forma de suportá-las e superá-las. O amor do Pai nunca desampara e já sabemos que todos os momentos de dificuldade são para o nosso crescimento. Em todas as dificuldades, Deus Pai está ao nosso lado para que possamos superar este período da melhor forma possível. Lembramos sempre que a Terra é um mundo de expiações e provas, e assim nós encarnados não conseguimos passar pela vida na Terra sem provações e dificuldades. Todos temos dificuldades. Não pensem que os mais aquinhoados não as têm. Lê do engano. Todos têm. O que se modifica de um para o outro é a forma e como suportamos essas dificuldades. Em alguns casos, temos aquelas provações que, pelos nossos próprios atos, fazemos com que elas sejam maiores, seja por atos impensados ou até por atos pensados sem medir as consequências. Vamos falar logo à frente sobre uma breve passagem da experiência de André Luiz. Em qualquer das situações, os ensinamentos de Jesus mostram que sempre há como fazer o certo. Sempre dá para recomeçar. Não nos esqueçamos daquela passagem dos trabalhadores da última hora, que receberam a mesma paga, mas apenas foram recrutados na última hora. Assim é também com o nosso recomeço, ou quando passamos a fazer as coisas da melhor forma que podemos, mesmo mais tarde. Tudo conta, tudo é visto por Deus. Qualquer ato ou pensamento são sempre vistos ou ouvidos por Deus, que tudo sabe e tudo vê. E assim, não nos enganemos a nós mesmos, achando que ninguém está vendo. O texto completo dos trabalhadores da última hora consta no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a mensagem de Jesus consta no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Quando André Luiz chegou no plano espiritual, lá em nosso lar, vocês se lembram o que o médico espiritual falou sobre ele? Ele sabia de tudo e disse a André: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Assustado, André disse que não, mas após o médico explanar a relação de atos que praticou, André entendeu que se tratava de suicídio inconsciente, ou seja, aquele que não se percebe que está lhe causando dano ao corpo físico. Alguns exemplos. Alguém que sabe que não pode comer doce, mas o faz escondido. Alguém que sabe que não pode o excesso de sal, mas não se acostuma com quantidade menor. Ou ainda alguém que sabe que o fumo faz mal, mas não se esforça para superar esta falta. Mas citamos essa passagem de André Luiz somente para lembrarmos que os menores atos não passam despercebidos por Deus. Ficam registrados no nosso corpo espiritual. Esta nossa mensagem visa demonstrar que Deus nos dá a vida na Terra para o nosso progresso e evolução, e precisamos aproveitá-la para tal. Passar por esta vida, aproveitando tudo que podemos sem medir as consequências, nos traz danos e uma nova provação futura para reparar esses danos. Citamos há pouco que os excessos geram danos ao corpo físico, e aqui citamos que os excessos materiais ou diversões não adequadas também geram danos. É assim o mecanismo. Tudo que se pratica tem consequências. Consequências positivas se ajudamos um irmão,
das mais variadas formas que podemos ajudar, ou se prejudicamos, temos as consequências negativas. Mas aprendemos com os ensinamentos do Mestre Jesus que em todos os casos de práticas negativas do passado, o Pai sempre perdoa. É só pedir de forma sincera e lembrar daquela mensagem de Jesus: vai e não erre mais. Aproveito para citar aqui um trecho baseado no capítulo 27, item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo: pedi e obtereis. Diz o texto: outros se fundam na imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Por esta linha, o homem nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Continuando, o texto diz: essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. Se assim fosse, de que valeria melhorar, se estivéssemos condenados a conservar-nos perpetuamente no mal? Sabemos que existem inúmeros irmãos no plano espiritual que nos ajudam a melhorar na nossa evolução ou superar as nossas dificuldades. São mensageiros de Jesus em seus diversos níveis de assistência. Acredite, eles estão com a missão de nos ajudar. Pode chamá-los de anjos da guarda, de protetores, mentores, guias, mas eles ajudam a todos que pedem em nome de Deus Pai. Eles procuram tornar as nossas provações mais brandas e nos ajudam a superar as dificuldades nesta vida da forma que elas precisam ser superadas, ou seja, sem abreviações voluntárias ou atalhos sem propósito. Como vimos há pouco no texto Pedi e obtereis, em inúmeros casos com o nosso pedido essas provações são abreviadas, seja em função dos nossos pensamentos, seja pela nossa disposição em evoluir nesta vida, e assim nós temos sempre esta chance. Tenhamos fé e superaremos todas as nossas provações, mas procuremos tirar aprendizado delas, procuremos ver que saímos mais leves delas, e assim teremos a certeza de que elas não foram em vão. Fiquem em paz.